No ar, mais uma edição do CNJ Especial Coronavírus, com as principais ações do Conselho Nacional de Justiça no combate à Covid-19. A pauta de hoje é a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Dados do governo indicam aumento de 9% no volume de denúncias recebidas pelo Disque 180, de 17 a 25 de março, em relação à semana anterior. Somente no Rio de Janeiro, houve um aumento de 50% nas notificações nesse tipo de violência em relação ao mesmo período do ano passado. Uma das medidas para evitar a doença é o isolamento social. No entanto, a combinação dessa restrição com os problemas econômicos e sociais provocados pela pandemia aumentaram o número de mulheres e meninas que enfrentam a violência em quase todos os países. Tanto que o chefe da Organização das Nações Unidas, a ONU, Antônio Guterres, pediu medidas para combater, segundo ele, o horrível aumento global da violência doméstica. The COVID-19 pandemic is causing untold human suffering and economic devastation around the world. I recently called for an immediate global ceasefire to focus on our shared struggle to overcome the pandemic. I appealed for an end to violence everywhere now. But violence is not confined to the battlefield. For many women and girls, the threat looms largest where they should be safest, in their own homes. And so I make a new appeal today for peace at home and in homes around the world. We know lockdowns and quarantines are essential to suppressing COVID-19, but they can trap women with abusive partners. Over the past weeks, as economic and social pressures and fear have grown, we have seen a horrifying global surge in domestic violence. Hoje eu converso por Skype com as juízas Bárbara Lívio, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Adriana Mello, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. As duas têm forte atuação no combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Muito obrigado, doutora Bárbara, muito obrigado, doutora Adriana, pela presença aqui no nosso especial CNJ Coronavírus. Eu começo a perguntar à doutora Bárbara, lá do TJ de Minas Gerais, que atua lá no norte do estado, na cidade de Januária. Eu queria que a senhora definisse para mim, por favor, o que é a violência doméstica e familiar. O que caracteriza essa violência? A característica principal da violência doméstica e familiar é que ela ocorre dentro dos seios dos relacionamentos. Pode ser um relacionamento amoroso, ou mesmo entre pais e filhos, ou com um ex-namorado, um ex-esposo. A violência doméstica e familiar, ela tem um caráter muito específico sobre a afetividade do relacionamento. A violência ocorre dentro de um relacionamento afetivo. Ok. E ela pode apenas... Pode completar, doutora. E ela pode não ser apenas contra a mulher. Nós estamos experimentando um grande número de violência contra pais, idosos, que também são característicos da violência doméstica e familiar. Doutora Adriana atua lá na cidade do Rio de Janeiro, a nossa cidade maravilhosa, está aqui também para conversar com a gente no nosso CNJ Especial Coronavírus. Doutora Adriana, eu gostaria que a senhora complementasse a resposta da doutora Bárbara. Ela terminou falando que não atinge só as mulheres. Pais, idosos, crianças também podem ser atingidas. Em que maneira isso deixa de ser apenas, por exemplo, uma lesão ou outro crime para ser violência doméstica e familiar? Só pode ser cometida a violência doméstica e familiar dentro de casa? Então, a violência doméstica e familiar, ela pode ocorrer aí em 3 contextos, né? No âmbito da unidade doméstica, ou seja, naquele espaço físico, né, da casa. Ela pode acontecer no âmbito das relações familiares, ou são não necessariamente dentro da casa, mas no âmbito da família, por exemplo, entre pai e mãe, cunhados, tias, primos, e também no âmbito das relações íntimas de afeto, né, do namoro, do casamento, da relação entre companheiros. Então, tem nesses 3 contextos, né? E a violência doméstica e familiar, ela tem várias formas, como a gente já comentou aqui, né? Tem a violência física, essa que deixa marcas, que deixa os vestígios, através do empurrão, tapas, né? Tem a violência psicológica, que é muito difícil de comprovar na justiça, mas ela vem
causa um sério prejuízo à saúde mental, né, dessa mulher e dessas pessoas que vivem nessa unidade doméstica, a violência sexual, a patrimonial e a moral. Mas eu diria que uma das mais graves, né, é a violência psicológica, principalmente praticada aí contra as pessoas idosas, né, aquela mãe, aquele pai que principalmente nesse período de pandemia, vem sofrendo também com a violência doméstica. Isso é importante a gente ressaltar aqui. Doutora Bárbara, aproveitando o gancho que a doutora Adriana deixou para a gente sobre a violência psicológica, como ela disse, a violência física deixa marcas. A pessoa carrega essas marcas no corpo visivelmente. Mas a violência psicológica também ela deixa marcas, mas a gente não consegue ver a olho nu. E essas, acredito eu, que sejam a longo prazo. A violência psicológica não é feita de segunda para terça, é a longo prazo, não é isso? Exato, a violência psicológica ela é uma reiteração de ações que acabam anulando a mulher ou a vítima da violência, da sua personalidade, da sua autonomia, da sua capacidade de decidir. E isso nos traz, dentro do judiciário, situações muito específicas acerca da incapacidade da mulher ou da vítima se socorrer, buscar ajuda, ou mesmo depois de um tempo de ter buscado ajuda, se retratar da sua decisão. Porque a anulação da autonomia da mulher, ela a incapacita das decisões, incapacita de manter muitas vezes seu próprio sustento, interfere na saúde mental, traz doenças psicossomáticas. Nós temos um grau de depressão altíssimo, impacta na capacidade da mulher ou da vítima se manter economicamente. Uma pesquisa realizada na Universidade Federal do Ceará mostrou que só o absenteísmo das mulheres em decorrência da violência doméstica custa aproximadamente R$1 milhão para o país. Então, o custo da violência psicológica, ele é muito grande, apesar de não ser uma violência vista a olho nu. Ok. Doutora Adriana, a senhora falou que para o judiciário a prova que essa mulher tenha sido, de alguma forma, molestada psicologicamente é muito difícil de ser apresentada no judiciário. De que forma o judiciário lidar com isso? Se chega um caso, por exemplo, lá na comarca onde a senhora trabalha, em que a mulher acusa alguém de tê-la incomodado ou molestado psicologicamente. Ela foi vítima de um abuso psicológico. Que provas podem ser obtidas em casos assim? Qualquer tipo de prova, né? Seja através de laudo médico, seja através de uma avaliação psicológica que essa mulher tenha ido ou tenha feito, qualquer atendimento que ela tenha tido em alguma unidade de pronto atendimento da área da saúde, qualquer elemento que ela possa trazer, até mesmo mensagens, né, de telefone ou qualquer forma. É por isso que é muito importante agora em tempos de pandemia, né, até o simples ato, por exemplo, de proibir essa mulher de ter acesso às redes sociais. A gente sabe que agora as redes sociais têm sido realmente muito importantes nesse momento, porque é o único meio que a mulher tem para se comunicar, às vezes, com seus pais, com as suas amigas. Então, se ela estiver sendo proibida, ameaçada, chantageada de manter contato com as suas pessoas mais próximas, né, isso pode sim ser configurado uma ameaça, às vezes as humilhações, os xingamentos, né, o ato, por exemplo, de impedir até mesmo que essa mulher lave as mãos, higienize as mãos, ou a falta de cuidado que esse homem, quando chega em casa, tenha com seu próprio corpo, podendo causar ou transferir ou transmitir o vírus que vem da rua para a esposa, companheira e filhos. A gente tem visto que essas são formas de violência psicológica, porque essa mulher ela já está numa situação de confinamento, ela já está sofrendo psicologicamente, naturalmente, como toda a sociedade brasileira e do mundo, e ainda sofre com esse tipo de abuso que vem sendo praticado dentro do âmbito doméstico. Então, qualquer prova, até mesmo uma mensagem, se ela puder compartilhar isso
com pessoas mais da confiança dessa mulher, lembrando que ela tem canais de denúncia nesse momento. As delegacias de polícia do Brasil inteiro estão funcionando e alguns estados até a possibilidade de se fazer o registro de ocorrência online, como aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a possibilidade do registro de ocorrência online. E também a ajuda nesse momento, que a gente conta muito com as equipes multidisciplinares dos juizados, que ajudam ao juiz ou a juíza naquele momento para detectar que está sim ocorrendo uma violência psicológica contra essa mulher, que pode inclusive culminar com o afastamento do lar desse agressor. Porque como essa violência psicológica ela é invisível e como a própria colega Bárbara colocou, essa mulher ela vai se isolando cada vez mais e ela pode contrair doenças severas como a depressão, né? A síndrome do pânico, quer dizer, ela já tem um medo natural e ainda por viver numa situação e agora com um confinamento piora a situação psicológica e ela pode até mesmo praticar eventualmente um crime, por exemplo, ou mesmo o próprio suicídio, né? Porque não aguenta a situação. Então é muito importante que essa mulher denuncie, que ela converse com outras pessoas, que ela fale com a sua amiga, que ela fale com a sua mãe, com o seu pai, o que ela está vivenciando e pedir ajuda nesse momento. Doutora Bárbara, eu acredito que esse tipo de violência contra as mulheres e contra o familiar, muitas vezes a própria vítima não percebe que está sendo vítima. Há casos assim, e se sim, parentes, amigos, vizinhos podem fazer a denúncia, tem o mesmo peso? Uhum. A vítima não se perceber como vítima é muito comum. Quando nós partirmos da ideia que essa violência contra a mulher, que a violência doméstica familiar é uma construção cultural, é muito difícil a mulher se entender nessa posição de vulnerabilidade, nessa posição de precisar de ajuda. Por isso que o Brasil tem números absolutos de feminicídio altíssimos. Então, a denúncia do parente, do amigo, ela é imprescindível e ela pode sim salvar vidas. Nós estamos... Pode continuar, doutora. Eu sempre busco que as pessoas, especialmente as mulheres, liguem para a amiga, liguem para aquela pessoa que você acha que pode estar numa relação abusiva, porque é muito difícil a mulher se conscientizar que ela está e buscar ajuda. O apoio dos familiares, o apoio dos amigos pode ser essencial e, se necessário, sim. Não há diferença entre a denúncia do vizinho, a denúncia de um parente, da denúncia da própria vítima. Se o vizinho está ouvindo gritos, tiros, ameaça, liga para a polícia militar, liga 190, busque socorro, porque isso pode significar a preservação de uma vida. E não é raro que isso signifique a preservação de uma vida. Eles estão ouvindo, eles estão ao lado. No momento que a violência está acontecendo, a participação deles é fundamental. Nós estamos aqui com o nosso CNJ Especial Coronavírus, entrevistando hoje a doutora Bárbara Lívio, que é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a doutora Adriana Mello, que é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O assunto hoje é agressão contra familiares, principalmente contra as mulheres, a violência familiar. Doutora Adriana, o número de casos de violência familiar, violência doméstica, aumentou no mundo inteiro. A senhora mencionou na resposta anterior, falou sobre a pandemia. Qual é a relação entre a pandemia e esse aumento? Ficar mais tempo em casa encorajou mais o agressor? A gente já sabe que a violência doméstica contra a violência contra a mulher de uma forma geral já tem índices pandêmicos, digamos assim. O Brasil é o 5º país em feminicídio, né, em morte violenta de mulheres, quer dizer, a gente está aí no topo, né? O mundo inteiro sofre com esse fenômeno, que já é, infelizmente, uma realidade das mulheres no Brasil. E ainda mais numa situação de confinamento, mesmo as pessoas que não sofrem violência, a gente já vive numa situação de dificuldade, confinamento, isolamento, as casas, né, muito pequenas, a gente sabe que grande parte das pessoas que estão numa situação ainda maior de vulnerabilidade, principalmente comunidades, mulheres que residem em periferias, que não têm tanto acesso aí à justiça, à educação, por dificuldades normais,
principalmente do Brasil, né, da pobreza no Brasil, ainda mais nesse momento onde a gente tem grande parte das residências com falta de saneamento básico, com acesso à água potável, quer dizer, então, com certeza, o índice de violência contra a mulher durante a pandemia, pela experiência de trabalho à frente disso há alguns anos, a gente vê que esse aumento é real. É claro que a gente só vai ter esses dados compilados e certificados após o fim, se Deus quiser, dessa pandemia que será em breve, mas isso tem um impacto. A pandemia, ela tem gênero, ela tem cor, né? Atinge muito mais as mulheres negras, as mulheres de uma forma geral, e ela tem classe social, principalmente no Brasil, com um índice enorme de pobreza e de falta de acesso aí aos serviços mais básicos como saúde, educação e justiça. E é importante que essa pessoa perceba, porque às vezes ela realmente, como a Bárbara comentou, não há percepção de que ela está sofrendo violência, né? E a violência, ela também pode ser praticada pela omissão, né? Não apenas pela ação, mas, por exemplo, a falta de contato, a falta de alimentos dentro de casa, né? A falta de contato, às vezes aquela pessoa que não fala, aquelas relações conjugais onde não há a fala, isso também é considerado uma forma de violência grave e por omissão, né? Então, é importante que as mulheres fiquem atentas a isso e procurem ajuda. Doutora Bárbara, esse aumento de casos aqui de violência doméstica e familiar no Brasil significa aumento daquelas mesmas famílias que tinham esse tipo de comportamento ou aumento no número de famílias? Aumentou-se o número de famílias que sofrem com esse problema? Por uma resposta precisa, nós vamos precisar analisar qualitativamente os números depois da pandemia. É uma hipótese a ser analisada mais famílias sofrendo com violência doméstica, porque os gatilhos para agressão, eles estão sendo identificados. Nós estamos passando por uma fase economicamente de crise, então famílias em que há um problema financeiro, as pessoas tendem a ficar mais nervosas e a ter mais reações explosivas, com uma precariedade nas técnicas de controle de agressividade. O maior isolamento pode ensejar que aquelas famílias que estavam no limiar entre a violência psicológica e a violência moral caminhem para a potencialização da agressão para a agressão física. Isso também pode estar acontecendo. Só que a análise qualitativa, se aumentou o número de famílias, se não aumentou, a gente vai conseguir ver um pouquinho mais para frente com o aumento do número de processos. Doutora Adriana, quer comentar sobre isso aí? Eu concordo com a Bárbara, eu acho que só após a pandemia que a gente vai ter os dados efetivamente para comparar, mas a gente já observa aqui pelo plantão que eu tenho ficado aqui no Rio e outros colegas no Brasil, que está aumentando a gravidade da violência. Por exemplo, o instrumento faca, né? Então faca, objetos pérfuro-cortantes, como tesoura e outros objetos que estão ali à mão no dia a dia, quer dizer, passam a ser mais utilizados, e a gravidade. É importante a gente falar que a violência, ela tem um ciclo, né? Esse ciclo, ele começa às vezes com uma discussão verbal, uma violência verbal, que pode ser considerada a violência psicológica, que são as ameaças, os insultos. Depois isso pode culminar com um momento de tensão, onde essa violência ela aí extrapola realmente com o que pode culminar com a violência física de maior gravidade. Gradativamente. Isso, e depois tem uma fase que é considerada por uma psicóloga que estudou o ciclo, que é a Lenore Walker, que diz que é a fase da lua de mel, ou seja, o pedido de desculpa, onde esse agressor, esse homem, não foi bem assim, ou eu estava bêbado, eu estava nervoso, eu perdi o emprego, essa mulher, a tendência é perdoar, até porque existe uma relação afetiva, né? Então essa mulher, ela permanece nesse ciclo da violência, às vezes por anos. Mas durante a pandemia, esse ciclo pode encurtar, todos esses passos podem ocorrer até mesmo em poucos dias, e essa mulher pode sofrer uma violência mais grave,
né, até com deformidade, sequelas até permanentes na sua saúde, e também culminar com feminicídio. A gente tem notícia de mulheres que morreram agora durante a pandemia, vítimas de feminicídio, que poderiam ter sido evitados, porque toda morte de mulher é evitável, né, vítima de feminicídio. Então, o Estado, através do Poder Judiciário, tem que fazer a sua parte, está à disposição em sede de plantão ou como cada tribunal resolver por bem fazer, para que essas mulheres tenham acesso aí às medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, que nesse momento é tão importante realmente para diminuir e até reduzir o índice de feminicídio no Brasil. Doutora Bárbara, a doutora Adriana acabou de falar aí de medidas protetivas, citou a Lei Maria da Penha. De que outras formas as pessoas que são vítimas desse tipo de violência, a violência doméstica e familiar, pode se proteger? Muitas vezes o judiciário está na ponta da linha, só recebe quando aconteceu o caso, quando aconteceu o feminicídio. Mas que tipo de ação o Poder Judiciário pode fazer? Além das medidas protetivas, eu estou observando uma otimização dos fluxos de trabalho e das portas de entrada da mulher que está sofrendo violência e busca a ajuda do Estado. Isso está sendo muito interessante ver, durante a pandemia, a capacidade dos órgãos, sejam eles estatais, ou seja, da própria sociedade civil, se reorganizar utilizando a tecnologia para fazer com que as denúncias sejam mais efetivas, com que a mulher ela se sinta mais protegida e esteja mais protegida. No estado de Minas Gerais, foi lançado no começo de março um aplicativo pela Polícia Civil, e esse aplicativo tem diversas funcionalidades. Tem conteúdo falando o que é violência, o que não é, mas uma dessas funcionalidades é a localização específica da mulher, indicando qual o ponto de apoio mais perto para ela poder se socorrer. Outra funcionalidade, a mulher ela pode escrever contatos de emergência e, através de um único botão, numa situação de emergência, acionar esses contatos. Isso pode salvar vidas. Nós temos o boletim de ocorrência virtual, como a doutora Adriana falou, nos estados de São Paulo também e no Distrito Federal. Há ainda a Maia, que foi lançada há pouco tempo uma parceria da Microsoft com o Ministério Público do Estado de São Paulo. A Maia significa Minha Amiga de Inteligência Artificial, e o público-alvo dela são adolescentes que podem estar em relacionamentos abusivos, que é uma inovação muito legal. Na sociedade civil, nós estamos vendo diversos coletivos se organizarem para ajudar as mulheres da orientação jurídica, orientação psicológica, como as justiceiras, pessoal da Justiça de Saia, as filhas de Frida, que estão sempre com conteúdos novos, buscando trazer essa mulher. Porque se a mulher ela tem que ficar em isolamento físico, que esse isolamento não seja afetivo, que o isolamento não seja de conteúdo, de informação, para que se alguma coisa acontecer, ela saiba para onde se socorrer. Porque o judiciário ele é inerte. Nós respondemos ao que chega para nós. Então, essa reformulação com o uso da tecnologia, essa aproximação da sociedade civil com o Estado, das polícias, com o Judiciário, Ministério Público, defensorias que estão com um trabalho maravilhoso, está sendo intensificada na fase de pandemia. Otimizando os serviços, eu não sei se as colegas que trabalham na área têm a mesma sensação que eu tenho, essa reformulação, essa reinvenção para nós termos mais efetivas, para nós termos mais resultados, para nós atuarmos antes e para evitar o feminicídio. A gente vai acabar trabalhando, não com processos de feminicídio, a gente vai atuar na ponta, a gente vai atuar antes. As mulheres vão morrer menos, as famílias vão ser mais estruturadas. As crianças que crescem em lares onde há violência, elas têm uma capacidade cognitiva prejudicada, o número de sinapses que o cérebro delas faz é menor. Então, conforme nós atuamos cada vez antes na prevenção, e a prevenção nós não estamos falando de prisão, a gente está falando de rede estruturada, das polícias conversando com o Ministério Público, com o tribunal, com os CRAS, os CREAS, a sociedade civil, nós estamos realmente colaborando efetivamente para um futuro melhor, para uma sociedade mais justa. Eu acho que essa fase de pandemia trará grandes avanços tecnológicos, grandes avanços nas ferramentas
de comunicação institucionais que vão se prolongar por muitos anos ainda. É isso aí. Hoje, no CNJ Especial Coronavírus, a gente conversa com a doutora Bárbara Lívio, essa que está aqui de vermelho, ela é lá do TJ de Minas Gerais, e a doutora Adriana Mello, que está aqui do TJ do Rio de Janeiro. O assunto de hoje é violência doméstica e familiar. Eu gostaria de fazer uma pergunta só para as duas, aproveitando que estamos aí em um estado e em outro estado são uma cidade grande, uma grande capital, uma cidade do interior. Quais são as características da violência doméstica e familiar em cada um dos locais? A gente vai ver se há semelhanças e quais são essas semelhanças e se há diferenças. Começando pela doutora Adriana. Então, as características da violência doméstica aqui no estado do Rio, eu diria que atinge a todas as mulheres, eu acho que como em todo o Brasil, né, independente de classe, de religião, de cor. O que a gente observa é que as mulheres que moram, que residem nas comunidades mais periféricas, elas têm mais dificuldade de acessar a justiça e as questões são mais difíceis até de ajudar, justamente por ser uma cidade muito grande, muito frequentada por várias pessoas diferentes. Então, e justamente pelo Rio de Janeiro ser uma cidade geograficamente tem muitos morros, tem o asfalto, quer dizer, tem muitas favelas, quer dizer, nós temos tudo junto e misturado, acaba tendo uma dificuldade maior de algumas mulheres de poderem acessar a justiça. Esse é o nosso desafio aqui, fazer com que a justiça chegue a qualquer mulher, independente da onde ela resida, né, ou da onde, em que condições ela vive, que ela possa poder acessar. E a violência doméstica, ela é muito triste realmente, porque ela acontece num lugar onde era para ser um ambiente de harmonia, um ambiente de conforto, um ambiente onde ela pudesse viver em paz e sem violência. Aliás, para todas as pessoas, todo mundo, independente de gênero, né, ela deveria viver uma vida livre de violência, principalmente nesse momento agora de grande dificuldade para toda a sociedade de uma forma geral. O que a gente tem visto, e o que a Bárbara falou, eu concordo em tudo, né? Porque realmente os avanços tecnológicos, né, e os canais de acesso às mulheres, a gente tem visto muitos exemplos muito bons e positivos. Eu acho que o legado pode ser muito positivo nesse aspecto da tecnologia, porque nós temos visto realmente aplicativos, lives, né, como vários programas que ela mencionou aqui no Rio de Janeiro. A gente tem uma procuradora de justiça que tem o Vamos Mulherar, que participa aí do Justiceiras de São Paulo, promovendo ações na internet, aproximando as mulheres aí do sistema de justiça, como ela denunciar, como ela se identificar como vítima de violência ou não e o que ela pode fazer para sair desse processo. Esse é o grande desafio e eu acho que, como em todo o Brasil, né, eu acho que todas as mulheres sofrem com a violência doméstica, não tem realmente nenhuma distinção de gênero, classe. Agora, a gente tem essa dificuldade realmente desse momento. Embora o judiciário seja inerte, a gente tem que estar com os canais abertos para receber essas denúncias de qualquer... E aí a gente tem visto, eu parabenizo todas as defensorias públicas do Brasil afora, através dos seus núcleos de defesa da mulher, que têm promovido ações para aproximar o judiciário, porque a gente precisa que essas defensorias públicas, que grande parte das mulheres não tem condição financeira de custear um advogado ou uma advogada particular. Então, esses equipamentos estão fortalecidos, a própria Polícia Civil com seus ROs online, possibilitando que essas mulheres façam as suas denúncias, porque o judiciário brasileiro está respeitando, está realmente de plantão para atender todas as demandas de todas as mulheres que precisem de um direito que é fundamental, que é o direito de acesso integral à justiça. E isso é o que a gente tem que fortalecer nesse momento. Todos os canais de denúncia para que ela se sinta confortável de fazer a sua denúncia e o Poder Judiciário esteja aqui pronto para atendê-la de qualquer forma. Doutora Bárbara. Sim.
A minha realidade, eu atuo numa comarca pequena no norte de Minas, divisa com o interior da Bahia. Na maior parte dos meus casos, eu percebo sempre a utilização prévia de álcool em quantidades abusivas antes do estouro da violência. E eu também, não é incomum na minha comarca a mulher não desejar se buscar a proteção do Estado porque ela não quer se separar. Então, ainda nós partimos de uma cultura em que as pessoas acham que se denunciar vai ter que separar. Não é isso. Nós trabalhamos para que a mulher tenha autonomia para decidir se ela vai ficar ou não naquele relacionamento. Mas todas as ferramentas para que aquele relacionamento seja funcional e não abusivo serão dadas para elas. Nós trabalhamos para a autonomia da mulher. Na minha comarca, como ela tem uma extensão territorial muito grande, eu observo muitos casos de violência doméstica dentro das zonas rurais. E ali é um local de difícil acesso para o Estado. Em regra, quem chega são os agentes comunitários de saúde, por isso a importância da articulação da rede da conscientização desses agentes públicos e as escolas. Então, os programas educacionais nas escolas também são muito importantes. Eu acho importante ressaltar que sempre na Semana da Justiça pela Paz em Casa, nós realizamos várias visitas e palestras dentro dos estabelecimentos de ensino. E nesses momentos, os números de denúncias de adolescentes e de crianças aumenta e muito. Essas denúncias chegam via Facebook, via WhatsApp, o modo que eles têm para se relacionar. Então, para a minha realidade, o uso abusivo de álcool entorpecentes e a dificuldade territorial, as grandes distâncias, eles trazem características muito específicas na hora de administrar os casos de violência. Fazem até com que os grupos reflexivos tenham que ser pensados para também abarcar a realidade da zona rural. Muito obrigado, dona Bárbara. Muito obrigado, então, doutora Bárbara. Como a gente viu aí, a realidade geográfica também é problema. A doutora Adriana falou dos morros do Rio de Janeiro, a doutora Bárbara falou da extensão territorial de Januário, se não me engano, é o primeiro ou segundo maior município em extensão do estado de Minas Gerais. E eu agradeço às duas pela participação aqui no nosso CNJ Especial Coronavírus. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigada pelo convite. Até logo. E eu agradeço também a você, a sua participação. E nós que continuamos aqui na programação da TV Justiça e continue você também.